Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículos de 17 a 24. Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 24. Esse texto também é encontrado em Marcos 2, versículos de 1 a 12, e Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. São textos correlatos, escritos por Mateus, por Marcos e por Lucas. O apóstolo João aprove a Deus não escrever acerca dessa cura, conhecida como a cura do paralítico de Cafarnaum. Então, nós vamos ler Lucas, capítulo 5, dos versículos 17 até o 26. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígios. Quero convidar os irmãos para que oremos mais uma vez, rogando ao Senhor que nos ajude a entender a sua palavra, rogando ao Senhor que essa palavra possa entrar em nossos corações, acharcar as nossas mentes, e que possamos sair daqui, assim como esses que estavam lá, atônitos. Possamos sair daqui, como diz o versículo 26, hoje vimos prodígios, hoje vimos a manifestação do poder de Deus através do ensino do próprio Deus. Pai, é esse o nosso desejo nessa manhã. Viemos como aquela multidão, para ouvir os ensinamentos do Filho, de Jesus, o nosso Mestre. Rogamos que o Senhor fale aos nossos corações e mente. Queremos ter essa sensação que aquela multidão teve, maravilhados, atônitos, não por conta de qualquer outra coisa que não seja a palavra do Senhor, a ação do Teu Espírito Santo e o amor de Deus, o nosso Pai. Que o Senhor nos ajude, que aqueles que precisam nessa manhã de consolo saiam consolados, aqueles que estão com mãos frouxas e joelhos trôpegos possam ser firmados, visitados pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude nessa manhã, na compreensão das Sagradas Escrituras,
a fim de sairmos daqui glorificando e adorando ao único Deus vivo e verdadeiro. Ele, somente Ele, Jesus, o nosso Cristo. Assim seja. Amém. Esse texto é um texto autoexplicativo. Se eu terminasse de ler esse texto e saíssemos daqui, qualquer um poderia entender o que fala esse texto. Ele está falando que Jesus voltou para Cafarnaum, sua casa, provavelmente a casa da sogra de Pedro, ou até mesmo a sua casa. Ele fez a base do seu ministério em Cafarnaum. O Senhor elegeu Cafarnaum como seu QG, como a sua base. Por isso o texto diz, ele voltou para a sua casa, Cafarnaum. De lá ele ia e regressava, ia e voltava, e de lá ele começa a organizar todos os seus 3 anos de ministério. E ele está ensinando na sua casa, quando 4 homens se aproximam numa maca, trazendo um paralítico, um amigo. 4 amigos levando o seu amigo até Jesus. E quando eles chegam, tem uma multidão e eles não têm como se achegar até Jesus. Eles não têm como irem até Jesus e eles começam a pensar do que fariam. E aí eles pensam, arrazoam, planejam e dizem, vamos subir o eirado, as casas. Tinha um eirado e eles dizem, vamos subir por lá. Geralmente uma escada ficava do lado de fora da casa e eles sobem e começam a destelhar e sobem pelo telhado e com cordas começam a descer o paralítico. Jesus olha para aquela ação, olha para aquilo que está acontecendo, vendo-lhes a fé, diz ao paralítico, perdoados estão os teus pecados. Os fariseus, escribas, olham, letrados, religiosos e dizem, quem é esse que perdoa pecados? Porque só um pode perdoar pecados, que é Deus, ninguém mais. Mas Jesus lê o pensamento daqueles homens. E ao ler o pensamento daqueles homens, encontram coisas não muito boas. E dizem, olha, só para vocês saberem quem está falando, só para vocês entenderem um pouco, qual é mais fácil? Ele não pergunta qual é mais difícil, ele diz, qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e anda? Para vocês saberem quem é o Filho do Homem, quem está falando, ele disse ao paralítico, levanta e anda. Diz que imediatamente o paralítico pegou a sua cama de paralíticos, feita para que os paralíticos estivessem deitados, ele toma aquela maca, aquela cama e sai andando. E todos saem de lá atônitos e maravilhados. Acabando essa história, a gente podia dizer isso mesmo, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é Jesus, e nós íamos embora entendendo a lição. Mas eu quero pensar alguns detalhes, tirar algumas outras lições que o texto nos ajuda. Amigos que levam o amigo até o maior de todos os amigos. É o que diz o texto, ou pelo menos é o que o texto nos ensina, é o que o texto nos aponta. E é interessante, eu quero começar com Marcos 2:1, ou o próprio Lucas capítulo 5, 17, falando que Jesus está na sua casa. Me saltou aos olhos esse desenrolar do texto, esse início do texto, dizendo que Jesus, Lucas 5,17 também fala sobre isso, que o mestre está na sua própria casa ensinando. A casa é o lugar da intimidade. A casa é onde nós somos nós mesmos. A casa é onde a gente fica à vontade. A casa é onde nós tiramos todas as máscaras. É a casa onde nós descansamos. A casa é o lugar, talvez, da nossa maior intimidade. Em casa nós somos nós mesmos. E é lá da casa dele que ele está ensinando. É do lugar da intimidade. Então o texto me parece que também aponta nessa direção. Ele vai falar de coisas da intimidade, coisas secretas, coisas próximas, coisas relacionadas àquilo que eu e você muitas vezes sentimos, pensamos, mas ninguém ouve, ninguém escuta, ninguém sabe.
é um choro silencioso, é um lugar de aconchego, é um lugar onde nós travamos conversas longas conosco mesmo. É um lugar onde a gente reclina a cabeça e sozinho, tarde da noite, conversa, dialoga, ninguém ouve, ninguém sabe. Não ressoa o gemido, não irradia a dor, a solidão, a angústia. E 4 tipos ou 4 grupos de pessoas chegam até esse lugar da intimidade. O texto diz que pelo menos 4 tipos de pessoas ou 4 grupos se aproximam do lugar da intimidade, da casa. Jesus está realizando a sua confraria, ensinando gente que ele ama, ensinando gente que ele vem ouvi-lo, ele está na sua confraria, ensinando, amando, demonstrando poder, e esses 4 tipos de pessoas chegam. O primeiro deles é o paralítico. O paralítico não vai, ele é levado. O paralítico, ele representa aquele tipo de pessoa, ou representa aquele estado de pessoas que não têm forças para irem ao lugar da intimidade, para chegarem até a casa onde Deus habita, para irem ao encontro daquele que pode resolver os seus problemas. Ele está tão sem força, tão impossibilitado, ele não tem o que fazer, pode morrer de dizer para ele, olha, Jesus pode te curar, olha, Jesus pode fazer isso, mas ele não tem forças. Ele não consegue sair da cama. Você já teve dias assim? Que você acorda no meio da madrugada e rola para cá, rola para lá, levanta, vai no banheiro, toma um copo d'água ou um leite e volta para a cama e diz, eu preciso dormir, eu preciso descansar, porque amanhã o dia vai ser exaustivo, amanhã eu tenho que resolver problemas, eu tenho que pagar contas. E quando você percebe, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e você diz, eu não consigo dormir, e você está impossibilitado do descanso, do lugar da intimidade, do relaxamento, da coisa gostosa que é estar na intimidade com Cristo. Quando você percebe 6 horas da manhã ou 7, você tem que levantar. E você percebe que não dormiu. Esse paralítico está assim, ele está completamente sem capacidade alguma, sem força alguma. Ainda que tenha fé, ainda que tenha força de vontade, ele não tem nada o que oferecer a não ser a sua angústia, a sua doença. Ele não tem o que oferecer nada para ninguém aqui. Mas de alguma maneira, ainda que ele esteja nessa impossibilidade, ainda que ele esteja nesse dilema, nessa angústia, incapacitado de fazer qualquer coisa. Você já se sentiu assim alguma vez na vida? Em que você olha os problemas, ou as contas, ou a vida, e você diz, eu estou completamente incapacitado. Se alguém não me ajudar, eu morro aqui, mergulhado nos meus problemas, na minha dor, na minha angústia, no meu sofrimento. Eu estou aqui. O que é que você tem a oferecer? A minha dor, a minha angústia, é tudo que eu tenho. Mas uma coisa nós não podemos negar, a capacidade desse homem de fazer amigos. É impressionante, quando eu li o texto eu me perguntava, como é que ele granjeou esses amigos? Ele não tem nada, mas ele tem amigos, ele tem gente que olha para ele com compaixão e diz, nós vamos lá levá-lo até um homem, até um profeta, até um judeu, que ele tem palavras boas, ele tem curado gente, ele tem feito coisas maravilhosas. Quem sabe, hoje não é o dia de você ser curado. A única coisa que ele tem, doenças, angústias e amigos. Mas como é bom ter amigos nessas horas.
Porque na angústia, diz Provérbios, se faz o irmão. Provérbios diz também que há amigos mais chegados que um irmão. E esse paralítico, sei que ele tem alguma coisa boa. É que ele, eu não sei como exatamente, mas ele conseguiu granjear amigos. E amigos são importantes nas horas difíceis, nas horas boas também é maravilhoso. Mas nada como ter irmãos, amigos mais chegados que irmãos. Na hora em que nós estamos impossibilitados, incapazes, atravessando o vale da sombra da morte, noites mal dormidas, situações complexas e que nós estamos imobilizados. Nessas horas, Deus levanta amigos que te carregam até o Mestre. Gente que diz, eu vou pegar aqui nessa maca de um lado, o João vai pegar na outra, o Pedro na outra, o Mauro na outra, e nós vamos chegar, você não pode chegar, mas nós podemos ser os teus pés, nós podemos ser as tuas mãos, nós podemos fazer com que você chegue aonde você precisa chegar. Seja, essa é a primeira lição, seja o momento que você estiver atravessando. Você vai ver que alguém vai pegar no teu braço e vai levar você até a confraria de Jesus. Alguém ou alguns vão ligar para você, vão mandar um zap, vão te visitar, vão pegar na tua cama e dizer, eu vou te transformar, eu vou ajudar você, vou cooperar com você até que você chegue à confraria de Jesus, porque quando você chegar à confraria de Jesus, certamente alguma coisa vai acontecer, você não vai sair de lá do mesmo jeito. Eu não sei o que vai acontecer, mas nós vamos levá-lo até a confraria de Jesus. E o resto vocês sabem o que acontece. Mas há um segundo grupo de pessoas que também estão na casa de Jesus, também estão no pequeno grupo de Jesus, também estão na confraria de Jesus. Está lá em Marcos, capítulo 2, versículos 5 e 6. São os escribas, são os fariseus, é gente velha de religião. É gente que já leu muito a Bíblia. É gente que já rezou muito. É gente que já tem longa estrada. E eles também vão lá para ouvir. Parece que eles não se cansam de ouvir. Eles também estão indo lá para ouvir Jesus. Mas eles vão não como aqueles amigos, muito menos como aquele paralítico. Eles vão lá para ouvir e testar a Jesus. É aquele grupo que chega e diz, vamos ver o que esse pastor vai falar. Vamos ver o que essa confraria tem a dizer. É gente que vai ficar querendo saber se você vai ter um tropeço teológico aqui ou acolá. Se a música vai estar afinada ou desafinada. Se alguém vai ter algum tropeço aqui ou acolá. E eles estão assim ouvindo Jesus. Mas eles estão lá por uma razão completamente diferente da do paralítico. O paralítico vai sem nada. A única coisa que tem para oferecer é a sua dor, é a sua incapacidade. Mas esses fariseus, eles chegam com os próprios pés. E questionam, quem é esse para perdoar pecados? Mas o que ele está falando não está nos melhores manuais de teologia. A música que ele canta é uma música meio parada. Essa confraria parece que sai de lugar nenhum e chega a nada. Oh, mas essa confraria aqui, oh, Jesus, esse estudo bíblico não para, já deu 2 horas, 3 horas, que horas vai acabar? Eles estão ali apenas e tão somente para criticar, com desconfiança, não suportam a palavra perdão, ver alguém perdoado nos seus pecados, eles querem vingança. Se ele errou aqui, quem pecou? Esse paralítico ou os pais dele? Quem pecou? E se pecou, qual é o preço? Eles não têm compaixão, eles não têm misericórdia, eles não têm ouvido, não têm coração.
A função deles nessa confraria é um coração mau, questionador, inquiridor. Já conviveu com pessoas assim? Hoje se costuma falar relacionamento tóxico. São aqueles que você se relaciona e ao invés de eles te ajudarem, ao invés de colocarem você para cima, ao invés de consolarem, eles vêm com, como a gente diz, com os 2 pés no peito. Dizendo, você está ruim, tá, mas vai ficar pior. Não acredita no que esse pessoal está falando, não. Não acredita nisso, não acredita naquilo, desconfie sempre. Ache sempre um defeito. Ache alguma coisa. Ele já fez 9, mas ele poderia ter feito 10. Já conviveu com gente assim? No trabalho, na família, na escola, na igreja. Gente que é tóxica. Gente que não ajuda. Mas se precisar alguém para te empurrar a ladeira abaixo, ele aparece. Você diz, mas de onde você veio, meu filho? Não, eu soube que você precisa de alguém que te joga a ladeira abaixo. Eis-me aqui. Eu estou à vontade para fazer isso. Cuidado com esse tipo de gente. Mas tem um terceiro grupo. Está em Lucas 5,19, está aí também no versículo 19, nos outros textos, é a multidão. É interessante porque tem aquele paralítico para entrar, e quando ele chega, talvez ele atrasou, ou a caminhada com a maca, tiveram que contrabalancear o peso, tiveram que parar um pouco porque estava pesado, tiveram que planejar melhor a viagem. E eles chegaram, a multidão já estava cercando a confraria, a casa de Jesus. E eles não conseguiam chegar. Por quê? Porque tinha uma multidão lá. E é interessante que a multidão está passiva. Eles simplesmente estão ali. Jesus consegue ouvir, ver o coração daqueles 4 amigos. Jesus consegue ver a fé desses 4 amigos. Jesus consegue ler os pensamentos e o coração dos escribas e fariseus. Mas da multidão parece que ele não fala nada. Ele diz dos escribas e fariseus do que eles estavam pensando. Ele diz também do que a fé que tinham aqueles 4 amigos. Mas da multidão, Jesus não diz nada. Eu creio que Jesus olha o coração, mas ele vê individualmente o coração aqui. Aquela multidão estava naquela confraria, o que eles estavam intentando exatamente? Parece que eles simplesmente estavam ali, fisicamente, corpo presente, impedindo a passagem de alguém necessitado. Por que eu estou dizendo isso? Porque imagina uma multidão onde tem um paralítico chegando. Eles estão ali, mas não saem daquele lugar. Eles estão ali, mas eles não abrem passagem. Eles estão ali, mas estão completamente insensíveis à dor daquele paralítico. Porque, caso contrário, rapidamente, quando aqueles homens dizem, ei, pessoal, tem um paralítico aí, precisa abrir, porque daquele não houve, não tem como chegar. Abriria como o mar vermelho um caminho, eles chegariam, mas você percebe que a multidão está ali e não sai dali. Desculpa, mas eu cheguei cedo aqui, rapaz. Eu peguei a senha, essa confraria aí, o irmão já me convidou há muito tempo. Eu estou esperando a volta de Jesus. Eu cheguei primeiro, desculpa, mas quem sabe amanhã, se eles estiverem ensinando de novo, você acorda mais cedo e vem. É uma multidão, uma massa disforme, porque a multidão não tem identidade. Não é à toa que quem forma essa massa disforme, geralmente adolescentes e jovens. Quando a moda é a camisa A, ele põe a camisa A, é o cabelo B, ele põe o cabelo... E ele vai jogado de lugar para lugar, dependendo da moda. A moda agora é chinelo, a gente usa chinelo. A moda agora é o cabelo como o do Messi ou do Neymar, vamos pôr. A moda agora é sapato assim, é assim. Eles são jogados, porque a massa é disforme.
Eles não têm um pensamento próprio. Eles estão construindo a sua identidade, mas ainda não têm. Por isso que é muito fácil o movimento com os adolescentes e jovens. Porque se por um lado é ruim questionar, a ausência total de questionamento também é ruim. Eles olham, estão vivendo o momento dele. Eu cheguei aqui para ensinar, e daí? Conviver com multidão não tem como chegar no lugar da intimidade e abrir. Dificilmente alguém se abre na multidão. Dificilmente você descortina os pensamentos da multidão. Eu tenho lecionado algumas décadas com jovens de 17, 18 anos. Toda a sala eu pergunto, qual a idade? 17, 18 anos, acabaram de entrar no direito, na pedagogia, na psicologia, publicidade e propaganda, são vários cursos. E aí eu faço essas perguntas provocadoras, inquietas. O que é que você está pensando? O que é que você espera do curso? E a cada ano eu tenho me surpreendido. Dessa multidão de jovens que ingressam nas universidades. Algumas décadas atrás eu perguntava, e eles sabiam exatamente, lutaram por aquilo que eles estavam estudando, que eles queriam, etc, etc. Hoje você pergunta, semana retrasada começaram as aulas, e eu faço questão de cada um, abra o seu microfone e me fale qual a sua expectativa, quantos anos você tem, que colégio você estudou e qual a sua expectativa do curso. E esse semestre eu achei que não me surpreenderia, me surpreendi de novo. Quase 90% diziam, professor, eu estou aqui. Então, mas qual que é a sua expectativa do curso? Então, quando falo então, aí eu já... Então o quê? Eu estou aí, professor. Estou vendo, e cada vez mais um disse assim, olha, eu comecei o design, mas aí lá no meu semestre eu vi que não era isso, pulei para o direito, e agora eu estou aqui na pedagogia. Eu gosto de criança. Eu entendo um pouco a cabeça deles. É a multidão, é geracional. Essa multidão aqui, eles não são capazes de abrir espaço. Quando eu era presencial, eu saí de uma unidade, fui para uma outra faculdade de TI, aí tinha uma escada para subir. E tinha um grupo deles sentados na escada. E já estava dando horário. Eu saí de uma faculdade, de uma unidade, indo para outra. E aí eu disse, eu fico fazendo experiências, né? Eu fiquei assim, parado, com os livros aqui, esperando, e aquelas escadas estavam cheias, batendo papo, conversando, fumando, rindo, legal demais. E eu parado. E eles ficaram me olhando, eu fiquei olhando eles, minha vontade de dizer, o que vocês acham que eu estou parado aqui na frente fazendo? Enfim, passaram muitas coisas na minha cabeça. E eu fiquei pensando, aí eu disse, vocês poderiam fazer a gentileza de me dar licença que eu preciso chegar até a sala de aula. Eu deveria não ter falado nada, porque sabe qual a reação deles? Exatamente essa, nenhuma. Eles continuaram conversando. Eles continuaram conversando. E aí eu retomei, né? Eu disse, pessoal, eu preciso chegar até a classe, eu sou professor, eu vou dar aula. É o meu trabalho. Vocês poderiam abrir só um cantinho, não precisa ser muito, só para eu passar. Sabe qual a reação deles? Mudou. Olharam feio, como que, caramba, meu, a gente está aqui num momento jovem, mexendo no nosso celular, fumando, batendo papo, e o que eu só venho aqui atrapalhar? Não tem outro lugar para passar? A minha vontade era dizer, olha, eu posso ir voando, pararam, pararararam, e assim tirar a roupa, um S aqui, e dizer, olha, eu poderia, mas eu não vou fazer isso, porque vocês vão saber que eu sou o Clark Kent, estou disfarçado de professor, mas então eu só tenho esse espaço para passar. Essa multidão. Nós estamos com o nosso celular, jogando o nosso joguinho, mandando nossas mensagens, vendo o nosso Instagram,
batendo papo no nosso Facebook, que isso é de velho, o senhor sabe, professor? A multidão está assim. Mas há um quarto grupo, e é sobre esse que eu queria falar um pouco mais. Já precisamos terminar, o horário avança, mas é um grupo de 4 homens. Eu gosto quando a Bíblia diz 4 homens. Não é menino. Não é menino. Não é menino, é homem. Esses homens estão extremamente, são uma sensibilidade solidária. Eles foram capazes de perceber a dor daquele outro homem, de um paralítico, de alguém que não podia se mexer, de alguém incapaz. Eles poderiam olhar para aquele paralítico e dizer assim, cara, eu vou lá no culto, vou na confraria de Jesus, mas eu vou pedir oração por você. Olha, eu vou, sabe o filho que diz, olha, mãe, eu sou solidário, mãe, eu gosto muito da senhora, mas até logo eu estou indo viajar. Mas, filho, eu estou precisando de você. Eu preciso que você me ajude. Você não vê como a mamãe está? Você não vê que eu estou precisando que você me ajude? Que pena, hein, mãe? Fica para a próxima que eu estou vazando. É aquele amigo que você telefona e diz, cara, estou precisando da tua ajuda. Hoje não vai dar, mas eu vou pedir oração por você. Esses não, eles são solidários. Eles são sensíveis à dor de alguém. Ele não é sensitivo. Agora nós temos cada vez mais um número maior de sensitivos na internet. Ele sente as coisas pelas pessoas, mas não é capaz de dar um passo em direção a ajudar. É uma cooperação solidária, uma sensibilidade do espírito. Não sensitivo, não são amigos sensitivos e pouco solidários. Eles arregaçam a manga e vão para cima. É um amor responsável. Está tendo devastação na Amazônia. Eu preciso tomar um posicionamento. O que é que eu estou fazendo? Então, eu não vou usar tanto papel, eu vou reciclar o papel, eu não vou imprimir tantas folhas assim, eu não vou fazer isso, aquilo, outro. Eu sou responsável quando eu sinto a dor do outro. Eu vou ser as mãos, os pés e a voz do outro, que não pode chegar até Jesus. É uma fé comprometida. Eles sentem a dor e eles vão. Não só isso, são homens de missão. É impressionante, impressionante. Esses 4 amigos, esses 4 homens, eles têm um propósito. Eles têm início, meio e fim. Nós vamos iniciar aqui, colocando esse cara na maca, e nós vamos chegar até a confraria de Jesus. E eles chegam. E a gente percebe essa missão, esse propósito, essa obstinação desses 4 homens, quando eles se deparam com as dificuldades, com as barreiras. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você vai ter muitas dificuldades, muitas barreiras. As multidões vão impedir você de chegar onde você quer chegar, onde Deus tem para a sua vida. Você vai ter muitas barreiras, seja nos estudos, seja na profissão, seja na igreja, seja na sociedade como um todo, na família. Você vai ter uma série de barreiras e dificuldades, gente parada na porta, não deixando você entrar, para que o milagre aconteça. Você pode desistir. Essa faculdade é dura. Pai, mãe, acho que eu vou parar, é muita coisa, acho que não tem nada a ver comigo. Você pode desistir do casamento. É muita coisa, casamento, é muita dificuldade. Você pode desistir da profissão. Eu não pensei que era tão duro assim. Mas você pode levar a cabo o propósito e dizer, lá Deus tem um milagre, eu vou até o fim. Quando esses homens se deparam com as barreiras, pastor, não dá, está difícil. Eles bolam um plano, eles são proativos, eles são criativos. Rapaz, tem que ter um jeito. Você já imaginou esses 4 conversando?
Não tem como chegar a Jesus? Tem, nós vamos dar um jeito aqui. Mas essa eu já pedi licença, a multidão não sai. Você já teve dificuldades, barreiras? Se não teve, você vai ter. E se você já teve, você vai até morrer. Até para morrer você vai ter trabalho. A questão, então, não é se nós vamos ter barreiras ou não. A questão não é se nós vamos conseguir ou não. A questão é, nós vamos lutar até o fim. Eu gosto muito de assistir um programa, chama Quilos Mortais. Pessoas que chegam com 300 quilos, 280 quilos. E tem um médico que ele é duro, mas ele é amoroso ao mesmo tempo. Acho que ele faz uma mistura, o Dr. No. Não sei quem... Now. Dr. Now. E você vê a luta daquele pessoal que não anda, aquelas camas, precisam ir em carros especiais. E aí uns dizendo, eu vou desistir, essa dieta é terrível. E eu me solidarizo com eles. É terrível mesmo a dieta. Não pode comer isso, você não pode mais comer pizza, você não pode mais beber refrigerante, você não pode comer batatinha frita. Tudo que é gostoso ele proíbe. Não pode comer aquele bacon, aquele salada com bacon, não pode... Já começa a dar fome, salivar. O fato é que alguns chegam até o final. E o Dr. Nau diz, eu só vou operar você, se você conseguir a dieta, porque está na mente. Você tem que vencer aquela barreira na mente. Eu estou dizendo isso porque aqueles amigos chegam e dizem, nós vamos ter que transpor essa barreira. Essa dificuldade não vai nos parar em nome de Jesus. É alguém que vence barreiras, alguém que é solidário, responsável, mas alguém que tem fé. Marcos 2,5. É interessante isso. Veja aí Marcos 2,5. Jesus vê a fé desses homens. Não fala se o paralítico estava cheio de fé ou não. E eu quero terminar dizendo isso. Eles têm fé para ver o outro sair da situação que se encontra. Você tem tido fé para tirar pessoas de lugares terríveis, situações desfavoráveis? Se Jesus olhasse o seu coração, será que ele encontraria essa fé? Não para você, mas para o outro. Porque o texto é muito claro, vendo-lhes a fé de quem? Dos amigos. Porque você vai encontrar muita gente que não tem fé. Muita gente que está paralisada nas suas emoções, travada nos seus sentimentos, não consegue dar um passo sequer. E Jesus, olhando para a sua fé, é capaz de curar esse paralítico, capaz de curar essa pessoa, capaz de alterar a história de vida dela. Jesus, vendo a fé daqueles homens, dizendo, não, eles vão sair daí. Jesus é capaz de ver, reconhecer essa fé no seu coração, para tirar o seu filho desse lugar em que ele se encontra, a sua filha. Jesus é capaz de olhar no coração de você, pai, de você, mãe, e dizer, eu vi a fé dessa mãe. Eu olhei para o coração desse pai cheio de fé. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Como nós precisamos de homens e mulheres assim, com uma sensibilidade solidária, com um senso de missão que vai até o fim e vence todas as barreiras, e que são cheios de fé, para verem gente curada, ver gente salva. E Jesus diz, olha, primeiro eu quero curar o coração dele. Esse homem carrega culpa. Esse homem carrega dúvidas. Por isso Jesus diz, olha, curar os teus pecados. Tira esse peso, esse trauma de que você está doente por causa disso, e aconteceu isso por causa daquilo, cheio de traumas e culpas. Tira essa culpa. Estão perdoados os teus pecados. E segundo, levanta e anda. E ele volta para onde?
Ele volta para onde? Versículo 24. Jesus disse para ele voltar para onde? Para onde? Para casa. Em outras palavras, Jesus diz, você viu como eu fiz na minha casa? Vi, Jesus. Os amigos me levaram, aconteceu isso e tal. Que a sua casa, a sua confraria agora, seja um lugar de ensino e de cura, de partilha e de milagre. Que a sua confraria agora, você foi curado, você agora está em pé, recebeu o ensinamento, está pronto. Vai para a tua casa, não vai para a cidade, não. Vai para a tua casa, faça da tua casa um lugar de partilha e milagre, faça da tua confraria um lugar de cura, faça da tua confraria um lugar onde homens vencem impossibilidades, faça da sua confraria, da sua casa, um lugar cheio de fé, um lugar cheio de Deus. Agora é a tua vez, agora é a sua hora. Agora é o seu momento. Agora é o momento da sua confraria. Em nome de Jesus. Faça da sua confraria, da sua casa, um lugar de partilha e de milagre, de cura, de ensinamento. Fique em pé na presença do Senhor. A você que nos assiste, que Deus possa chegar até a sua casa e muito lhe abençoar, que Deus possa chegar na sua casa agora e levantar aqueles que estão paralíticos da alma, paralíticos das emoções, e haja um lugar que seja o lugar da tua casa, um lugar de bênçãos, em nome de Jesus, assim seja.